Em outubro, a Constituição da República vai completar 25 anos. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, ou seja, o órgão que dá a palavra final sobre seus dispositivos. Não há dúvida de que houve muitos avanços a comemorar neste período, mas as 2 décadas e meia também foram marcadas por retrocessos que podem comprometer a consolidação da democracia. O avanço expressivo das terceirizações na gestão pública, em especial nas áreas de educação e saúde, precariza os serviços essenciais para o cidadão. Por isso, há várias ações no judiciário questionando o modelo privado. Para enfrentar o problema na área da saúde, o governo federal criou a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, conhecida como EBSER, para fazer a gestão unificada de 45 hospitais universitários federais. A medida, porém, é polêmica e foi parar no STF. O Procurador-Geral da República afirma na petição inicial que a criação da EBSER afronta a autonomia universitária e a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão garantidas pelo artigo 207 da Constituição. Esse também foi o entendimento declarado pelo ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro durante o seminário realizado em 2011 pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, em Brasília. Eu acho que o MEC errou com essa proposta. Ela é completada por uma transferência da gestão das políticas de saúde da universidade, das políticas de ensino e pesquisa que usam os hospitais universitários como espaço, é retirada essa prerrogativa das universidades e centralizada no MEC. Isso é mau. Consagramos o princípio da autonomia financeira como marco principal, ao qual iriam se juntar a autonomia didático-científica, autonomia patrimonial, autonomia administrativa. Não pode a lei abstrair elementos essenciais aos fins a que ela se destina. Como é que você vai criar uma empresa para cuidar de hospitais universitários e vai desmembrar algo que integra o corpo da universidade, é o seu campo de pesquisa, desintegrando aquele princípio de ensino, pesquisa e extensão e subordinando a um outro comando que não aquele da universidade. Dizer que é um problema de gestão significa tão somente que nós estamos desonerando o governo de responsabilidade pelos problemas do sistema de saúde. Dizer que é um problema de gestão é dizer que, em algum momento na história desse país, foi criado um modelo inadequado ou que professores, médicos, trabalhadores, enfim, são incapazes de fazer uma gestão adequada do sistema de saúde. Há um erro de diagnóstico e esse erro tem que ser criticado e rejeitado, porque é a partir dele que se construíram todas as propostas que eu acho inadequadas para resolver. Em muitas regiões desse país, o hospital universitário era o único hospital público da região. Isso gerou um impacto sobre os hospitais universitários imenso, não é? Assim, com prejuízos que não são apenas esses que as tomadas de conta revelam. O maior prejuízo foi acadêmico. Por quê? Porque esses hospitais foram se esvaziando em grande quantidade das suas dimensões de ensino e pesquisa. Esse caminho é um mau caminho, é um caminho que desconstitui e é um novo golpe numa coisa que é cara a todos nós, que é a autonomia universitária. A decisão do tribunal que fixou o prazo de 31 de dezembro de 2012 para os hospitais universitários regularizarem os seus terceirizados não significa de nenhuma maneira que as universidades tenham de aderir ao modelo EBSER que foi proposto pelo governo federal. O governo federal é responsável por autorizar
a realização de concursos nas universidades federais. E se elas ainda não fizeram os concursos necessários, é exatamente porque o governo não autoriza, por meio do Ministério do Planejamento e Orçamento, não autoriza os concursos e impõe, utilizando a decisão do TCU como um meio de coação moral imoral, ilegítimo, pretende impor às universidades que aceitem uma verdadeira intervenção nos hospitais universitários, que significa entregar, mediante essa coação moral, a gestão dos hospitais universitários para a EBSER, como se não houvesse dentro da Constituição outro caminho senão esse. E esse é um caminho inconstitucional. Na verdade, o caminho constitucional é a realização do concurso público. A intervenção nos hospitais universitários, via EBSER, é um caminho inconstitucional, que afronta a autonomia universitária, que esvazia o caráter escolar, pedagógico dos hospitais universitários, que vão se transformar em mais um hospital assistencial da rede SUS, que não é a vocação principal dessas entidades, né? E traz para a saúde um modelo de empresa pública que, a meu ver, é incompatível com a saúde e com a educação. A empresa pública federal pode fazer qualquer coisa, inclusive criar hospitais. Pode fazer qualquer coisa. Então, toda a área da saúde, todo esse direito, todas as operações correspondentes ao exercício e à prestação desse direito fundamental à saúde previsto na Constituição estão entregues nas mãos dessa empresa pública federal. É o caminho inverso da descentralização. Exatamente, é o caminho inverso, é uma concentração absoluta, que vai levar também à concentração da competência na Justiça Federal. Evidentemente que vai. Eu esqueci de dizer uma coisa, é um parâmetro para que estados e municípios façam a mesma coisa. Exatamente. Empresas estaduais de serviços hospitalares e municipais. Exatamente. E vou lhe dizer mais, e penso que a União até que vai ter que ter pulso firme, se isso passar, para evitar que estados e municípios queiram entregar a essa empresa pública federal os seus serviços de saúde. E é bem provável. Querem entregar. Não. Porque a alta e média complexidade é do Estado. Claro. Antes de pensar nesta lei, vamos pensar em dar cumprimento à Constituição, assegurando a autonomia da universidade brasileira, autonomia financeira, e preservando a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. Em 2011, o Sindileges apoiou o seminário sobre a EBSER na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. O presidente do sindicato também publicou um artigo técnico, juntamente com auditores do TCU, professores e procuradores da República, para subsidiar o debate da MP 520. O Sindileges acaba de patrocinar a vinda a Brasília do médico e professor da UFRJ para participar das audiências com a vice-procuradora-geral da República e com o ministro Dias Toffoli, relator da ação de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra a EBSER. E para comentar um pouquinho mais sobre esse tema, eu converso agora com o presidente do Sindileges, Nilton Paixão. Nilton, por que o Sindileges está tão preocupado com a criação dessa empresa federal? Tudo bem, Carol. A empresa brasileira de serviços hospitalares é, desde sempre, uma grande temeridade. Primeiro, o Sindileges entende, sempre foi combativo na luta contra a criação dessa empresa brasileira de serviços hospitalares, porque concebe a saúde e, portanto, tudo que gira em torno desse tema, inclusive a preparação dos médicos, a formatação dos currículos da medicina, como fundamentais à noção de dignidade da pessoa humana. Portanto, quando nós discutimos esse tema, nós o fazemos sob a ótica dos direitos humanos. Preocupa-nos, sobremaneira, que essa ingerência privada na formação dos médicos, primeiro, macule a própria atividade universitária e acabe por corromper a autonomia didático-científica, que pode chegar, inclusive, a trabalhar na formatação de novos currículos para o curso de graduação em medicina, o que nos preocupa demais. Que médicos nós iremos formar? Qual a liberdade de cátedra que a universidade vai ostentar
se ela perde o gerenciamento ou a gestão, como queiram dizer, de todos os seus espaços. A impressão que nos fica é que isso é muito grave e que nós precisamos reagir à altura e defender, sobretudo, a cidadania. Imagine se o Ministério Público não tivesse gestão sobre o seu quadro de recursos humanos, seu quadro de servidores efetivos. Não teria como prestar à altura as suas grandes missões constitucionais. Então, nós entendemos que a criação dessa empresa é um contrassenso, é voltar à data anterior a 5 de outubro de 88, e nós defendemos veementemente a Constituição, e nós consideramos essa empresa brasileira de serviços hospitalares uma traição ao povo brasileiro. E quem trai a Constituição, além de ser traidor, ele desrespeita o cidadão brasileiro. E o sindicato não pode ser condescendente com traidores da Constituição. Obrigada, presidente Newton Paixão. Portanto, o Sindileges segue na luta pela autonomia didático-científica das universidades. E como dizia o constituinte Ulisses Guimarães, a persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora, será luz, ainda que de lamparina, na noite dos desgraçados. A sociedade sempre acaba vencendo, mesmo ante a inércia ou antagonismo do Estado. O Estado era Tordesilhas. Rebelada, a sociedade empurrou as fronteiras do Brasil, criando uma das maiores geografias do mundo. O Estado, encarnado na metrópole, resignara-se ante a invasão holandesa no Nordeste. A sociedade restaurou nossa integridade territorial com a insurreição nativa de Tabocas e Guararapes, sob a liderança de André Vidal de Negreiros, Felipe Camarão e João Fernandes Vieira, que cunhou a frase da preeminência da sociedade sobre o Estado: desobedecer a El Rei para servir a El Rei. Foi a sociedade mobilizada nos colossais comícios das diretas já que, pela transição e pela mudança, derrotou o Estado usurpador. Termino com as palavras com que eu comecei esta fala. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil!